Olá a todos e a todas, aqui é Rodrigo Berratti. Falaremos então do Enem 2013. Veremos agora questões 29 até 33. Visite nosso site www.telavestibulares.com.br. Todas as aulas feitas por professor Rodrigo Berratti, tanto ciências humanas, ciências da natureza, matemática, redação e linguagens, códigos e suas tecnologias. Bom, veremos agora Ciências Humanas e Suas Tecnologias, questão 29 até 33. Muito bem. Começaremos então com a questão 29. Vamos lá, vamos a ela. Essa questão vai mostrar para a gente então uma questão da antiguidade. Então, vamos lá. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente, de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decemviros, para escrever as leis. Dois deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Então, aqui, os plebeus, mostrando então a ligação com o povo. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, escrita no texto, esteve relacionada a... Bom, aqui uma questão controversa, a tradição jurídica oral, sistema de leis escritas da antiguidade, então passou de uma tradição jurídica oral para uma tradição jurídica escrita. Tá? Então, essa é a transformação principal. Por outro lado, o próprio surgimento das leis escritas, que facilitava o acesso igual a elas, a possibilidade de eleger representantes, como apontado no texto, podem ser interpretados como uma afirmação de instituições democráticas. Mas a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada à adoção do sufrágio universal masculino? Não, os escravos não podiam votar. Extensão da cidadania aos homens livres? Sim, se a gente pensar que houve uma participação da plebe, aí sim. E a afirmação das instituições democráticas também. Então há aí uma questão dúbia, né? A afirmação das instituições democráticas. Mas na verdade fala mais dos homens livres. Uma questão controversa, a gente vai colocar como B de bola, mas teve aí uma briga entre os cursinhos, que achavam também que estaria falando da democracia, que seria então a liberdade de voto, mas não, os escravos não podiam votar. Então, aqui dos homens livres, basicamente. Então, a questão, letra B de bola. Na questão de número 30, felicidade, falando então, felicidade, portanto, a melhor, a mais nobre, a mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos, das coisas, a mais nobre, a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos com felicidade. Aristóteles, A Política, São Paulo, Campanha 2010. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como a busca por bens materiais e títulos de nobreza, B, plenitude espiritual, ascese pessoal, finalidade das ações e condutas humanas, sim. Então, o trabalho, a busca do bem, né, a busca da saúde, atributos, então, as mais excelentes atividades. Então, é vista como consequência do desenvolvimento material e espiritual.
Para Aristóteles, pensador grego, ligado às ciências naturais também, primeiro biólogo, por exemplo. Então, para Aristóteles, então, o mundo material estava ligado ao mundo espiritual do indivíduo. O mundo espiritual do indivíduo. Nessa relação, refletindo a vida ética, manifestadas em suas ações, manifestada em ações e condutas humanas. Então tá aí a ética aristotélica, né? Finalidade das ações e condutas, letra C. Na questão 31, a gente vê então terraços, né? Na China. Esses terraços evitam a erosão, então controle da erosão. São os terraços. Os terraços. Então, uma agricultura de terraços, né? Na imagem visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. O objetivo imediato dessa técnica agrícola, ou tecnologia agrícola utilizada a ilustração mostra então o terraceamento, que é a famosa técnica de terracear, de criar terraços, né? Terraceamento. Tá muito importante aqui os terraços sendo mostrados, ó. Eles evitam que se formem então processos erosivos, que ele capta a água das chuvas, né? Consegue captar melhor a água, não deixar esse solo ficar nu e liberar esse solo criando buracos erosivos. Bem, preservar as nascentes fluviais não, diminuir a contaminação química também não, incentivar a produção transgênica. Essa técnica é milenar, né? É uma técnica milenar. Tem milênios. Tá? Implementar a mecanização. Não. Uma técnica milenar, ela controla a erosão. Muito interessante. Vale ressaltar então que esse cultivo requer conhecimento técnico e baixa utilização de máquinas. E da dificuldade dos declives de relevo. Então aqui normalmente em vales, montanhas, né? Essa é uma técnica muito interessante de cultivo. Na questão 32, seguiam-se 20 criados, vistosamente vestidos, uma questão de história, né? Uns soberbos cavalos. Depois desse marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao Senado a vinda do rei. Estava destinada para o dia 16. A resposta obteve repetidas vivas do povo, concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Oração do rei do Congo em Santo Amaro, Bahia. Festas e utopias no Brasil colonial. Um olhar sobre as festas populares brasileiras. Brasiliense 1994. Originária dos tempos coloniais, a festa de coroação do rei do Congo evidencia um processo de resignação cultural, mantendo as tradições africanas, né? Tradições africanas trazidas dos negros, dos escravos, né? Infelizmente. Bom, não é exclusão social, imposição religiosa, acomodação política nem supressão simbólica, mas sim uma resignação de manter as origens, de preservação da cultura luso-africana. Congada as memórias, as tradições, o imaginário africano, sincretizadas com elementos culturais criados na América Portuguesa. Então aqui ocorre então a cultura africana misturada com a cultura portuguesa na América. Aqui no Brasil, no caso. No Brasil. Tá?
Essa mistura, esse congado, é uma festa muito conhecida. Diversos estados, Nordeste, Centro-Oeste, né, em Goiás, por exemplo, cheguei a ver, muito interessante. Então mostra um sincretismo da Idade Média portuguesa com as tradições africanas. Na questão 33, a última questão que a gente vai analisar nessa aula, o texto 1 vai falar: a nossa luta é pela democratização da propriedade de terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controlam 46% das terras. Fazemos pressão por meio de ocupação, latifúndios improdutivos e grandes propriedades não cumprem a função social, como determina a Constituição de 1988. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. 2011, mst.org.com. Texto 2. Pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter. Eles têm que ser produtivos, os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas, sustentáveis, que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Lessa. Observatório Político, 25 de agosto de 2011. Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associados à reforma agrária, respectivamente, a redução do inchaço urbano e a crítica do minifúndio camponês, não critica a grande fazenda, latifúndio improdutivo. B. Ampliação da renda nacional e a prioridade do mercado externo, não. Contenção da mecanização agrícola e combate ao erro, não foi falado isso. Privatização de empresas estatais e estímulo ao crescimento econômico, também não. Correção de distorções históricas, no caso dos latifúndios, grandes terras, né? Grandes fazendas, e ao prejuízo do agronegócio dos pequenos agricultores, né? Agricultores e criadores de animais. Bom, então letra E é a resposta. Questão meio controversa. A questão mostra posicionamentos distintos da reforma agrária. O texto 1 apresenta a correção de distorções históricas. Ele se fundamenta no descumprimento da função social descumprem a função social, né? Tem origem na grilagem de terras públicas. Então está aí uma análise interessante. E o segundo, a dificuldade então de propriedades produtivas sustentáveis gerar emprego, de pequenos negócios, arcar com os encargos governamentais. Então, pequeno proprietário rural tem dificuldade para se manter. Prejuízo no agronegócio, argumentando que se deve apoiar um modelo que gere maior produção. Então está aí a questão número E. A gente fecha então mais esse bloco de questões de ciências humanas e mostraremos então nas próximas aulas a continuação. Então vemos agora a questão 29 até a 33. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, passe e-mail para a gente. O que eu queria dizer é que essa questão é mesclada entre história, geografia, basicamente mais história, e essa última, mostrando então os conflitos de terra no Brasil e as diferentes análises de posse da terra, uma do MST, uma do proprietário rural, do jornalista, etc. Então tá aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.